Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma oportunidade de viver esse dia para a glória de Deus. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia? Vamos ler o capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21 de Provérbios. Capítulo 19 começa assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O capítulo 19, Salomão oferece conselhos sobre a importância da integridade. E ele também vai falar da sabedoria e da paciência. Então ele vai dizer que muito melhor é um pobre que anda na sua integridade do que um tolo de lábios perversos. Cuidado. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas querem ser, elas estão mais preocupadas com o que ela tem. E muitas vezes independe de como ela está vivendo. E aí a gente vê muitas pessoas imitando aí algumas pessoas, mesmo elas sendo como um tolo. Não tem integridade, não tem verdade, não tem uma vida que deve ser imitada. Aí eu tenho que me lembrar de Paulo, que diz assim: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Então tome cuidado. Salomão, ele continua aqui no capítulo 19, que ele destaca a importância da sabedoria, afirmando que o zelo sem conhecimento não é bom. Verso 2, vamos ler o verso 2? Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não sei se você conhece, mas eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas que são muito zelosas, mas ela não tem conhecimento. E o zelo dela acaba matando, acaba destruindo. Eu vejo isso muito dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa com zelo com as coisas de Deus acaba se tornando um empecilho para a obra de Deus. Então o zelo, ele tem que ter conhecimento, porque senão eu vou colocar a minha força para ter zelo em uma área que não precisa, que Deus não pediu. Então tome muito cuidado. Ele vai continuar aqui exortando sobre a importância de ser paciente e a importância de buscar conselhos. E ele continua, e aí ele aborda temas sobre a disciplina dos filhos. Olha o verso 18. Verso 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Talvez você está lendo a Bíblia comigo. Olha o que Salomão diz. Provérbios, capítulo 19, verso 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. E aí talvez você ouviu, aprendeu, alguém na internet te ensinou. Não, que você não deve disciplinar o seu filho. Deixa eu dizer algo para você, independente que você seja um cristão ou não, mas se você está lendo a Bíblia, é porque você tem um interesse muito grande para a palavra de Deus. Esse livro aqui que nós estamos lendo são 5.000 anos de sabedoria, que continua dando certo. Eu não estou falando de religião, estou falando de uma sabedoria que tem dado certo. E aí você vai ouvir, né, aquela jovem que saiu da faculdade, nunca teve filho, e fala que você não deve disciplinar o seu filho. Entenda que Salomão está dizendo, Salomão está falando de disciplina. Ele não está falando para você espancar o filho, não, ele está falando de disciplina. Disciplina fala de limites. E ele está dizendo assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Há esperança para você, pai, há esperança para o seu filho. E ele diz: não queira a morte dele. Se você quer a morte do seu filho, pare de discipliná-lo. Ele vai caminhar como um carro desgovernado. E é a disciplina que vai colocar limites para ele. Salomão, ele vai continuar nos falando aqui, além da disciplina dos filhos, ele fala sobre a importância de ser generoso aos pobres. Verso 17. E ele continua: e a segurança de confiar no Senhor. O capítulo termina destacando que o temor do Senhor conduz à vida. Verso 23. Deixa eu ler para você. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz. Ele está livre de problemas. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, Salomão enfatiza aqui a importância da honestidade, a importância da justiça e da prudência. Então Salomão começa advertindo sobre os perigos do vinho e da bebida forte, que levam à desonra. Verso 1. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas.
não é sábio deixar-se dominar por eles. Pastor, a Bíblia proíbe beber bebida alcoólica? Não. A Bíblia não proíbe, irmãos, nada. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A Bíblia não é um livro de proibir ou não. Agora, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Ele diz, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. A Bíblia não proíbe o beber, mas a Bíblia é extremamente contra a embriaguez. E aqui nós temos Salomão dizendo assim, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Tome muito cuidado, porque você pode começar por uma tacinha de vinho e estar embriagado. E isso pode gerar morte e destruição na sua vida. Ele vai continuar dizendo aqui, no verso 2, ele destaca a importância da honestidade, do verso 2 até o verso 10. O verso 2 ele fala assim, o medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. E aí ele vai trazendo vários temas aqui até o verso 10. O verso 10 ele fala de honestidade, afirmando que balanças falsas são abominação do Senhor. Deixa eu ler isso de novo. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Você percebe que eu já falei sobre isso em outros vídeos com você, porque é algo que Deus abomina. Abomina. Deus abomina você passar o outro para trás. Não é coisa de quem teme a Deus. Não é. Ele continua aqui, ó. Ele exorta sobre a importância da diligência, da prudência. Afirma que os planos são estabelecidos pelo conselhos. Então Salomão fala muito de conselhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem conselheiros? Pessoas que vão te aconselhar? Gente, isso é muito importante. Ele vai abordar temas como a importância de falar a verdade, sobre a necessidade de disciplina, o valor da lealdade, verso 28. Deixa eu ler o verso 28, para a gente ir para o próximo capítulo. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Então ele fala sobre isso, e aí ele termina o capítulo destacando o temor do Senhor como fonte de vida. Verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Né? Verso 29, eu acho ele muito bonito. A beleza do jovem está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então os cabelos brancos, naquela época e continua sendo hoje, é o sinal de quem envelheceu, viveu, tem muitas experiências, e a gente espera que tenha muita sabedoria. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21. Antes do capítulo 21, nós falamos aqui sobre a balança enganosa, aqui, Provérbios 20. Deixa eu te lembrar, porque nós vimos isso em Salmos e vimos também lá em Levítico 19:36, que diz assim, balanças justas, peso justo, efa justa e injusto tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Capítulo 21. Salomão ensina sobre a soberania de Deus, a justiça e a importância de viver de maneira justa e prudente. Capítulo 21, Samuel começa Samuel. Estou confundindo Samuel aqui com Salomão. Salomão, rei Salomão, ele começa afirmando que o coração do rei está nas mãos do Senhor, que o inclina para onde deseja. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ele destaca que fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Verso 2, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Por isso que eu lembrei aqui de Samuel. Porque o que ele está citando, o que Samuel citou, que Deus quer muito mais obediência do que sacrifício. Ele está dizendo assim, em vez de você ficar fazendo sacrifícios, ande de maneira justa, ande de maneira correta. Ei, o que mais agrada a Deus não é uma entrega que você vai fazer, por maior que seja, em um momento, mas é uma constância de um andar correto na presença de Deus. E aí ele continua exortando sobre a importância da prudência, o valor da justiça. Ele afirma que os pensamentos diligentes tendem à abundância,
Olha o verso 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nós temos alguns ditados aqui populares, né? O apressado come cru. Olha o que ele está dizendo, o apressado sempre acaba na miséria. Se eu quero chegar, se eu quero realizar, se eu quero fazer, o que eu preciso? Planos bem elaborados. Levam à fartura, levam ao sucesso, levam à conquista. E aí ele elabora temas aqui como a importância de falar com sabedoria. Ele fala do valor da humildade, né? E ele destaca que não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Verso 30, ele diz assim, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Ou seja, o que vale, no final, é o plano estabelecido por Deus, porque Ele é soberano. Então a palavra final vem dos lábios do Senhor. Como Paulo diz, o sim e o amém vem da boca do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos a leitura de hoje. Se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui juntos, lendo mais 3 capítulos de Provérbios. Deus te abençoe.